Domine ut vidiam, Senhor, que eu veja. Caros filhos, hoje celebramos a memória de São José Maria. São José Maria era um sacerdote que viveu na Espanha, nasceu naquela região, na região de Aragão, como ele mesmo colocava certa vez para o Papa, sou um aragonês, e ele viveu em um período de turbulências. E alguma das coisas que ele nos ensina é aquilo pelo qual ele foi chamado, a ser correspondente à vontade de Deus. Quando seu pai passou por diversas intempéries, teve que mudar de cidade, acabou perdendo tudo por causa de outros. E São José Maria buscou corresponder a Deus. Inicialmente seu pai queria que fosse advogado, ele queria ser engenheiro, mas Deus quis mudar os planos. E aqui vemos o quanto, por vezes, as controvérsias e os momentos duros da vida nos ajudam. São graça de Deus. Quando tinha 16 anos, uma tempestade que acometia a região onde vivia, depois de muito tempo, finalmente cessou. Já na região próximo, ali do Natal. Então ele sai achando que estava abafando, Sou o primeiro a sair. Então se surpreende, pois olhando na neve vê algumas pegadas e se surpreende por verem que ali eram pegadas de alguém que estava descalço. Então resolve seguir e seguindo se depara com o mosteiro carmelita. Ali começa a ver um pouco da vontade de Deus, que depois entenderá que era ser sacerdote. E busca, então, a partir dali, colocar e fazer a vontade de Deus. E tem quase que este ecoar, esta ejaculatória sempre em seus lábios. Senhor, que eu veja. Domine ut vidiam. E quis ver a vontade de Deus para ele. Entra no seminário, depois de algumas questões, ordenado, vai depois para Madrid, depois de certas perseguições, até mesmo de sua família. Ali, meio que quase que segue o sentido paterno, pois conclui o mestrado em Direito Canônico, e vi o tempo todo diante daquelas locuções divinas, daquilo que o Senhor lhe inspirava, no dia 2 de outubro de 1928, então, contempla aquilo que Deus queria para ele. Vê aquilo que tantas vezes fugia, fundar algo, então vê que Deus ali o incitava. Vê então a obra de Deus inteiramente pronta. Ela se desenvolve diante dos seus empenhos, vai até o dia 14 de fevereiro de 1930, e assim segue até que depois, no mesmo dia, funda a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. E vemos que tantas contrariedades na sua vida, o ser perseguido, também o estouro da Guerra Civil Espanhola, a perseguição diante de tantos que o acusavam, falando que era quase uma blasfêmia ou uma heresia o pregar a santidade para todos, ver ser constituído isso pela própria Igreja. Era isso que anunciava, a todos aquilo que fomos feitos para ser. Santos. Não outra coisa. O próprio Senhor coloca isso de modo bem claro no Evangelho. Sede santos, como vosso Pai é santo. Sede santos, como eu sou santo. Essa correspondência à vontade, à unidade com o Senhor. Todos.
Em cada vocação, em cada chamado, todos são chamados a ser santos. E podemos nos perguntar, como ser santo? Às vezes a gente olha tantos tão alto e talvez esse sentido das igrejas, às vezes colocar em altar e a gente se sentir pequeno. É uma falsa ilusão daquilo que colocamos. Os santos são colocados no alto, sim, para que todos vejam, mas não porque são inatingíveis, não porque aquela santidade é inatingível, mas ao contrário, é atingível para todos. Todos o podem. Certa vez, um padre comentava: padre, eu fico com dor quando vejo a vida de São José Maria. Ele perguntava, mas por quê? Porque quando eu vejo a vida de Santa Teresinha, as coisas extraordinárias que fazia, São Fulano de Tal, o extraordinário que fazia, né? Eu falei, é mais tranquilo. Eu não vou conseguir fazer aquilo mesmo, então tá. Agora, São José Maria fala pra gente ser santo no cotidiano, né? Eu levantar e arrumar minha cama, eu fazer bem o meu trabalho, eu estudar direito, eu me empenhar nas minhas afazeres de casa. Isso eu posso fazer, aí isso me compromete. Eu sinto dor quando algo me compromete. E está aí a fórmula da santidade. O saber corresponder no pouco de cada dia. Em caminho, talvez, o ponto mais famoso, ponto 815, é aquele que nos dá a fórmula da santidade. Queres de verdade ser santo? Faz o que deves e está no que fazes. Eis talvez aquilo que seja mais difícil para nós. Às vezes, e por vezes, não fazemos o que devemos. E nem estamos no que fazemos. Basta ver como eu tenho feito o meu trabalho. Eu tenho feito o meu trabalho como eu devo fazer? Eu tenho feito aquilo que eu devo fazer no momento como eu devo fazer? Por vezes não. Vamos protelando, fazemos de qualquer forma, não nos empenhamos. Estamos fazendo uma coisa já pensando em outra, quase que como Marta agitado. Não nos comprometemos com aquilo. E por isso não chegamos à santidade. Em casa, está fazendo uma coisa, mas está pensando em outra e não. Onde está o compromisso? O fazer da melhor forma. E aí, sempre deixa para depois, deixa as coisas de qualquer forma. Porque não se coloca, porque não busca. No estudo, está ali pensando no que vai fazer depois. Talvez seja a maior reclamação das mães. Faz direito, mas por vezes não. Também esse é exemplo. Se não fizer, não vai jogar bola. Se não fizer, não vai brincar tal coisa. Não é isso. É saber fazer, não porque depois eu vou ter tal coisa e eu estou pensando em jogar bola, então eu vou marcando qualquer coisa, vou escrevendo qualquer coisa. Isso não é a fórmula da santidade. A gente fica com isso e posterga. É fazer da melhor forma. Eu me empenho no meu estudo, no meu trabalho, na minha oração. Quando eu estou na missa de verdade? Ou estou pensando em, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer tal coisa. Você não está rezando de verdade. Você não está na missa de verdade. Você não está dando glória a Deus de verdade. Está só fingindo. Por isso nós, por vezes, não somos santos. Porque não nos comprometemos com aquilo que devemos fazer. Não estamos onde devemos e nem fazemos o que devemos fazer. Pode ser extremamente grandioso quando pensamos em ser santos, mas de alguma forma é até fácil. É só fazer o que deve ser feito. Não pegar o que é do outro. Não, vou adiantar isso daqui. Aquilo não é para você. Aquilo, por vezes, não é função sua. E por isso que você não é santo ainda.
porque aquilo que é seu, você não faz. Hoje somos chamados a refletir também sobre a santidade e esta correspondência que devemos ter. O ser santos, como Deus quer que sejamos, na correspondência do pouco de cada dia. É assim que devemos. São José Maria também, ao contemplar e mostrar a santidade, como devemos ser santos, mostrava os primeiros cristãos. A sua vida, o seu compromisso, a busca, e o maior dos grandes exemplos é a família de Nazaré. Vemos São José, o empenho que tinha a cada momento, a correspondência. Eis o que devemos fazer. Por isso, na obra, coloca como regra. Ele, chefe daquela família, também guarda aquele que é o dom mais precioso de cada uma das casas. Na chave do sacrário, de cada uma das casas da obra, uma medalha de São José. E a Virgem Santíssima sempre diante desse patrocínio. Aquela que é maior, porque soube corresponder da melhor forma. Fez tudo o que o Senhor quis, como Ele quis e quando quis. Por isso, se reservava a ela. Também nós, a ela, olhamos e buscamos, pedindo este exemplo, como Ele mesmo fez, para que saibamos também, como ela, corresponder à vontade do Senhor. Que assim possamos fazer, querer e buscar a santidade verdadeiramente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.